Olá! A greve dos caminhoneiros e como ela pode ser desafiadora em sala de aula é o principal tema do Universo Acadêmico. O programa também analisa a proposta da 9ª edição da Jornada Integrada do Meio Ambiente da Universidade Franciscana, a JIMA. Veja ainda informações sobre os últimos dias de inscrições para participar do ambiente de inovação da UFN. No próximo dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, ocorre a Jornada Integrada do Meio Ambiente da Universidade Franciscana. Professores, educadores para a paz e para o bem no ambiente é o tema da 9ª edição da JIMA. A professora Ail Meireles Ortiz, do curso de Geografia da UFN, é também a coordenadora da JIMA e participa conosco desta edição do Universo Acadêmico. Professora Ail, seja muito bem-vinda ao programa Universo Acadêmico. Claro que hoje a professora não vem sozinha, vem com uma turma de alunos aqui, professora. E nós vamos apresentá-los todos agora. O Rodrigo Antunes, que também, além de ser aluno do curso de Filosofia da UFN, é também coordenador adjunto da Pastoral Universitária. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Nós temos também a Stephanie Fernandes, que é acadêmica do curso de História e é aluna do mestrado, em Ensino de Humanidades e Linguagens aqui da UFN. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E do meu lado direito, do lado esquerdo, para você que está acompanhando a televisão aí, nós temos o Rubi Pires, acadêmico do curso de Letras da UFN. Seja muito bem-vindo, Rubi. Muito obrigado. A Luíse Wegner, que é acadêmica do curso de Pedagogia. Muito obrigada. E outra acadêmica também do curso de Pedagogia, a Paola Sutil. Obrigada. Vamos bater um papo, então, para quem nos assiste no canal 15 da NET ou no youtube.com/UFNTV, que é o nosso canal do YouTube. Professora Ail, a JIMA, a Jornada Integrada do Meio Ambiente da UFN, chega à 9ª edição, E esse ano, o tema, ele busca aproximar a ideia da campanha da fraternidade. Perfeitamente. Por que essa escolha, por que a escolha desse tema? Bem, nós temos tido uma trajetória de pensamento com a dimensão de que o ambiente abrange tanto os seres humanos como os não humanos. Então, portanto, nós estamos de forma bastante incisiva marcando a importância da qualidade de vida social. Portanto, nós estamos aliando o tema ambiental ao tema da campanha da fraternidade nessa edição em 2018. Uma pergunta que provavelmente muitas pessoas se fazem, professora, é por que a qualidade do meio ambiente depende do convívio social? Na verdade, como referenda o nosso Papa Francisco, o planeta é uma família humana. Portanto, nós temos visto essa trajetória da relação da sociedade com a natureza de uma forma em que a natureza tem se colocado de uma maneira servil. E nós gostaríamos que as pessoas passassem a compreender essa relação entre a sociedade e a natureza de uma forma respeitosa, de uma forma equilibrada, compreendendo, então, que todos integram o ambiente. Como passar essa ideia para essa juventude, que hoje chega à UFN, que tem condições de levar não só o conhecimento que eles adquirem em sala de aula, mas também em atividades que envolvem a comunidade, e da qual faz parte a Jornada Integrada do Meio Ambiente. Porque muitas vezes é difícil, fazer com que eles entendam essa consciência ecológica, eu diria assim, professora. Como que isso pode ser feito a partir da Jornada Integrada do Meio Ambiente? Bem, o próprio nome desse evento institucional é Jornada Integrada do Meio Ambiente. Perfeito. Então, nessa integração de áreas do conhecimento acadêmico, nós oportunizamos esse espaço acadêmico que possa estar, então, proporcionando a reflexão entre todas as áreas sobre o tema ambiente. E, na verdade, especialmente nesta edição, que nós estamos trabalhando com os professores, educadores para a paz e para o bem do ambiente, nós chamamos a atenção dos nossos acadêmicos em formação para a docência. Essa discussão entre eles é importante para que possa delinear a prática pedagógica quando, então, esses futuros acadêmicos na área da formação de professores estiverem efetivamente atuando nos espaços educativos. Isso é bem importante mesmo. Agora, uma pergunta que eu faço a todos os acadêmicos que estão aqui participando do Universo Acadêmico hoje. O quanto isso, começa por você, Frei Rodrigo, o quanto isso ajuda no crescimento profissional de vocês,
poder obter conhecimentos não só da disciplina, no seu caso, de filosofia, mas também poder estudar um pouquinho do meio ambiente, poder estudar um pouquinho a situação da poluição, a necessidade de cuidarmos cada vez mais do consumo consciente da água, né, da maneira correta de separar o lixo na hora de colocar o lixo lá e tudo mais. Como isso repercute na tua vida profissional? Eu trago sempre para mim, sempre quando eu estou refletindo, a respeito do meio ambiente, a pessoa e o exemplo de São Francisco de Assis. Francisco de Assis, lá em 1181, quando ele nasceu, depois também ao longo da sua vida, ele tinha muito presente que nós, cada indivíduo que compõe a natureza, nós somos seres criados. Juntamente com a natureza, o planeta, o universo, nós fazemos parte de uma criação que foi Deus, um ser transcendente que nos criou. Por isso, nós devemos ter muito cuidado e carinho para os demais seres que são criados por Deus, porque, sendo assim criados, nós devemos ter muito respeito. Respeitando o outro, a natureza, o planeta, nós também estaremos, logicamente, respeitando a esse ser criador. São Francisco de Assis, nós poderíamos dizer que ele foi uma pessoa relacional, ou seja, ele tinha como que eu estou em relação comigo mesmo, em relação com a sociedade, ou seja, com os outros, com a natureza e com Deus. Ou seja, isso é muito importante também para a nossa vida como educadores e pessoas, né? Nós fazemos parte de um planeta, nós não somos seres isolados. Nós, indivíduos, para estarmos vivos, dependemos do planeta, da natureza. Sim. Essa 9ª edição da GIMA, por exemplo, ela prevê intervenções, né? Aqui no trânsito de Santa Maria e também em escolas. Eu gostaria de saber de você, Stephanie, como é que isso, de certa forma, contribui, né, a partir de intervenções no trânsito, levando uma mensagem, entregando um papel de conscientização, nas escolas também, tentando conscientizar o aluno que está lá no ensino fundamental ou no ensino médio. Como isso pode repercutir para o futuro quando a questão é o meio ambiente? Você trabalha com a ideia que nos cursos de licenciatura a questão do protagonismo do aluno. Nós não estamos levando algo, nós só estamos mediando aquele aluno que já tem essa consciência de certa forma, tanto na escola como na própria comunidade escolar. E levando também em consideração, e que não acontece muito e que deveria acontecer, a questão da integração entre a academia e a escola. Nós não estamos lá só intervindo uma vez ou algumas vezes. Nós estamos trazendo a aproximação entre a academia e entre a escola, que é algo que deve ser de primazia nas licenciaturas. Então isso é bem importante mesmo. Quero agora conversar com o pessoal que está do lado de cá da tela também, né? A gente tem o Rubi, a gente tem a Luísa e tem a Paola. Vocês são de uma área, por exemplo, em que muitas vezes a gente pode acabar ouvindo essa questão do meio ambiente relacionado mais ao curso de geografia, daqui a pouco, né? Ou até o curso de física ou engenharia ambiental, por exemplo. Mas os cursos de letras e o curso de pedagogia, né, também estão engajados nisso. Por que vocês acham que é importante também lá no curso de letras, Rubi, falar sobre isso? Ou lá no curso de pedagogia, que é o caso de vocês duas que são alunas lá, mas comece por você, Rubi. Eu acredito que seja importante, como a Stephanie já tinha comentado, a gente trabalhar essa questão em todos os cursos de licenciatura, e não só nos cursos de licenciatura, mas com todos os profissionais de todas as áreas, com o pessoal da administração que veio participar do próximo bloco, com o pessoal de jornalismo, enfim, todos os profissionais, mas a gente frisa mais na importância desse tema de trabalhar com professores na área da educação, porque nós temos costumo dizer que nós temos uma responsabilidade dobrada enquanto profissionais. Perfeito. Né? Porque a gente não forma séries, por exemplo, pessoas com conhecimentos gramaticais em respeito à minha área, em menção à minha área. A gente forma seres humanos. Né? Então, todo esse trabalho que a gente tem em relação ao meio ambiente, e não só a preservação de um ambiente físico, mas também a preservação de um ambiente social, né? De um ambiente onde o aluno ou o cidadão se sinta confortável em questões psicológicas, né? É super importante essa valorização e esse incentivo dessas práticas, justamente porque a gente tem essa responsabilidade, né? De carregar e de formar seres humanos, né? De formar pessoas para um convívio harmonioso em sociedade. Sim. No caso da Luísa e no caso da Paola, é a primeira vez que vocês participam de atividades da GIMA ou não? É a primeira vez. Primeira vez. Qual é a tua expectativa para essa 9ª edição, né? Uma atividade em que
a academia, né, a universidade, traz essa questão de analisar, debater e levar além o conhecimento sobre o meio ambiente? Bem, a gente parte de uma questão que a educação não se dá somente entre os muros ou as paredes de uma escola. Ela vem além disso, né? Ela abrange todo um espaço social, né? Onde, por isso que a gente quer trazer já a comunidade que participe e também a importância do professor, né? Numa atividade como essa. O professor como formador, né? De cidadão, o formador é responsável, né? Por trazer essa questão da paz, né? E do bem. Interessante isso. E para você, Paola, é a primeira vez que você participa das atividades da GIMA ou não? Primeira vez também. Primeira vez também. Acredito que tem uma expectativa bem interessante, né? Você esteja aguardando atividades justamente para levar o que você aprendeu em sala de aula para as pessoas da comunidade. Eu acho que, para mim, assim, a ideia principal é essa aproximação, porque acredito que todo mundo tenha assim, a consciência da importância do meio ambiente e também na questão da formação, que a gente lida com seres humanos, mas para mim ainda era uma coisa meio distante, assim, eu sei, a gente tem que preservar, a gente tem que preservar, e na questão da aproximação, a consciência se torna mais presente, porque eu estava até pensando em participar ou não, e aí eu pensei, poxa, a gente fala tanto em preservar, mas o que eu estou fazendo para preservar? Então, eu sou um ser atuante nessa preservação, então acredito que está mais próxima dessa questão do meio ambiente e também está mais consciente no meu papel, no nosso papel de formação, enquanto curso e também enquanto profissional, que eu sei que a gente sabe que depois a gente vai lidar com as crianças e que também vão ser seres em formação. Então, levar essa consciência e essa proximidade para elas também. Sim. Professora Yu, é bem interessante essa situação, né? Porque acaba transformando um assunto que seria muitas vezes direcionado só a uma área, ele acaba se tornando multidisciplinar, né? Vários cursos têm a possibilidade de analisar e de certa forma, de discutir, de passar adiante, né? Esse cuidado que a gente precisa ter com o meio ambiente. Agora, eu queria saber da professora o seguinte... Nós já tivemos 8 edições, agora teremos a 9ª edição, né, da GIMA, né? Qual a principal característica, qual o principal segredo de a GIMA estar ainda no calendário permanente de atividades da Universidade Franciscana, na sua opinião? O que faz dela uma atividade que a cada ano vai se perpetuando e vai permanecendo aqui na vida acadêmica? Bem, eu penso que, na verdade, o desafio de manter um espaço para reflexão em torno da temática ambiental tem muito intimamente ligado à percepção que as pessoas possam ter de uma discussão, mas de uma forma muito abordada de uma forma criativa. Nós estamos, ao longo dessas 9 edições, propondo ideias muito diferenciadas. As nossas ideias que têm focado a dinâmica da programação, do momento, é em cima do foco criatividade. Sim. Então as pessoas, elas, no momento que eu provocar a curiosidade das pessoas, perfeitamente, as pessoas conseguem se disponibilizar, se mobilizar a pensar, a parar. Então, essa é a nossa ideia, né? Na verdade, hoje, buscar iniciativas diferenciadas, iniciativas inovadoras para promover espaço para pensar é, na verdade, no meu entender, um forte desafio. As pessoas hoje, elas têm uma resistência ao momento de reflexão, ao momento de concentração, ao momento de pensamento, porque nós vivemos uma era de uma sequência muito intensiva de avanços científicos e tecnológicos, e as pessoas, elas resistem ao momento de parar, pensar, discutir, ouvir, né? A escuta hoje é uma habilidade que poucas pessoas têm. Então, nós temos usado a criatividade como um incremento para o espaço de pensar. Sim, está aí exatamente aquela questão que a gente falava já no início do programa sobre a questão do convívio social, Perfeito, né? perfeito. É importante ouvir os outros e saber a opinião dos outros, Perfeito. né? Sempre respeitando o ponto de vista dos outros também. Perfeito. Né? E eu acredito que a GIMA vai muito nesse conto. É um exercício. Professora, me corrija se eu estiver errado. Na edição do ano passado, Sim. fora realizada uma gincana, Perfeito, né? uma gincana cultural.
Há alguma coisa programada, talvez, algo semelhante para a edição deste ano ou para a próxima edição? Porque eu lembro que a adesão dos alunos foi muito grande, aquela gincana, a sistemática toda da jornada integrada do meio ambiente fora dividida num esquema onde havia equipes, era uma equipe contra outra, mas claro, numa competição sadia, né, em algo que, na verdade, buscava muito mais a divulgação do conhecimento do que propriamente para saber qual equipe venceria. Perfeito. Tem alguma coisa nesse sentido para esse ano já ou para o ano que vem? Bom, a ideia do ano anterior foi organizar as equipes de uma forma que eu chamei de intercursos. Cada equipe nós organizamos concursos de todas as áreas aqui da organização curricular da nossa instituição. Então, assim, ela foi muito interessante. E, além do que, nós tentamos agregar docentes, acadêmicos e servidores técnico-administrativos. E também eles foram à rua, eles foram aos espaços próximos, assim, eles ultrapassaram, eu diria, os muros da nossa instituição. Nós pensamos que, nesse momento, nós estamos criando uma nova estratégia, assim, né? Nós vamos enfatizar a ideia do professor como educador para a paz e para o ambiente, e que as pessoas da sociedade, as pessoas da comunidade local, né, elas entendam qual é a função desse educador. Então, nós vamos tentar mobilizar a comunidade pensando, quem é esse formador? Ele atingiria a possibilidade de obtermos uma aproximação à paz e ao bem do ambiente? Sim. É o nosso foco neste ano. No ano que vem vamos pensar algo interessante novamente. E para efeito de bastidores aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo, né? O pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, né? Antigo Unifra Online, agora o youtube.com/UFNTV e também pelo canal 15 da NET, pela UFNTV. Eu fiquei sabendo de uma história de que parece que o Papa Francisco vai mandar uma carta para cá. É verdade? Vai responder a uma carta que fora mandada? A nossa espera é enorme, né? Eu havia pensado que, como nós conversando com o Frei Rodrigo, que é nosso colega parceiro direto nas nossas ações, nós havíamos comentado, seria interessante se o Papa Francisco, já que nós hoje somos Universidade Franciscana, a nossa ideia é paz e bem. Trabalhamos a questão da educação, do bem social, da qualidade de vida social. Quem sabe nós pensaríamos uma bênção do nosso Papa Francisco. Aí nós enviamos fui por vários caminhos, mas o último caminho eu acredito que seja o correto, o eficiente, que seria contarmos com o nosso arcebispo Dom Hélio, né? Que ele fez assim a possibilidade de agilizarmos a carta. Sim. Daí eu elaborei uma carta em nome de todos os cursos de formação de professores, e aí essa carta foi envelopada na correspondência do Dom Hélio, que daí ela tem valor, né? E foi enviada ao Vaticano. Foi enviada a Brasília, que é a Nunciatura Apostólica do Brasil, não é? Exato. Rodrigo, me corrija se eu estiver equivocada. E aí nós, então, eles irão encaminhar ao Vaticano. E me parece que leva em torno de 20 a 30 dias. Talvez não chegue para o dia 5, mas nós vamos publicar seguramente essa carta maravilhosa, abençoada. Não se tem informação ainda de fato, então, que ele tenha recebido a carta. Não, né? Mas esperamos que sim, né, pô? Sim. Não, interessante. Vamos recapitular rapidamente, então, as atividades. Nós temos aqui, intervenções no trânsito, então, de vias urbanas da cidade de Santa Maria, com faixa de sensibilização e distribuição de fitas e adesivos. Com as palavras paz e bem. Isso das 10 às 11h30 da manhã. Isso na segunda-feira ou na terça-feira, professora? Na terça-feira, pela manhã, ocorrerá essas intervenções no trânsito de vias urbanas. No cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Venâncio Aires, correto? Perfeitamente, pela manhã. Tá, e pela parte da tarde, intervenções em escolas da rede pública e particular do ensino aqui, de educação básica da cidade de Santa Maria, e também intervenções no trânsito de vias urbanas aqui da cidade de Santa Maria, com faixas, distribuição de fitas, adesivos, e com a palavra paz e bem, é isso também? É assim, Rogério, nós alteramos um pouco a programação, para que pudéssemos agregar os nossos alunos, né? Sim. Nós já temos um bom número de alunos que irão participar das intervenções nas vias urbanas. Na verdade, assim, as intervenções nas vias urbanas da cidade de Santa Maria, ela vai acontecer no dia 5. E aí nós vamos levantar uma faixa para as pessoas pensarem, você se considera um agente da paz no trânsito? E aí no semáforo nós vamos então distribuir fitas e adesivos paz e bem. E na segunda, que é o dia 4, ocorrerá uma rede de intervenções nas escolas.
desde alunos da educação infantil, dos anos iniciais, da educação de jovens e adultos, escolas particulares, escolas públicas, municipais e estaduais, todas estarão integradas nessa rede de intervenções acerca dessa ideia. Tá certo. Quero agradecer a professora Ail Ortiz, que é coordenadora da Jornada Integrada do Meio Ambiente aqui Muito da obrigada UFN. pelo espaço Muito obrigado. que sempre vocês nos proporcionam. Nós é que agradecemos. Frei Rodrigo, né? Rodrigo Antunes, acadêmico do curso de Filosofia, muito obrigado também. A Stephanie Fernandes, o Rubi Pires. Nós temos aqui também a Luíse Wegner e a Paula Sutil, ambas alunas do curso de Pedagogia. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa Universo Acadêmico. E com certeza a UFN TV vai estar acompanhando a Jornada Integrada do Meio Ambiente. E vão estar conosco no trânsito? Pretendemos. Oba, isso aí. Vamos aguardá-los. Vamos aguardar mesmo, né, professora? Isso. Vamos aguardar mesmo. Perfeito. Olha só, a seguir, o Universo Acadêmico destaca o desafio proposto por uma disciplina do curso de Administração da Universidade Franciscana aos alunos sobre a greve dos caminhoneiros. Em 1 minuto nós estaremos de volta. Olá, meu nome é a professora Kátia, do curso de Nutrição. Eu vim falar um pouco para vocês sobre o curso de Nutrição da nossa instituição. O aluno aqui, ele vai ter a oportunidade de estudar várias áreas do curso, entre elas a área da nutrição clínica, tecnologia de alimentos, alimentação esportiva, serviços de alimentação, saúde coletiva. Vai ter a chance de conhecer todas essas áreas em diferentes disciplinas e diferentes formas de aprendizado, onde a gente tem tanto as aulas teóricas como as aulas práticas, que permitem ao aluno ter um conhecimento geral de todo o curso. E o aluno saindo do curso, após a sua formação, ele vai poder trabalhar em diversos setores. Muitas vezes a gente pensa que o nutricionista vai trabalhar apenas na nutrição clínica, mas ele pode trabalhar tanto na clínica, como em indústrias de alimentos, como em unidades de saúde, em prefeituras, em escolas. Então são diversas áreas, é um mercado bem amplo de trabalho, em restaurantes, onde o aluno pode estar aplicando todos os seus conhecimentos adquiridos durante o curso. Sou a Daniele, estou no 6º semestre do curso de Nutrição e estou super empolgada porque cada vez mais eu fico apaixonada pelo curso, né? Porque ele sempre, desde o primeiro semestre, abriu muitas possibilidades para os alunos. Então, para a gente poder ver as várias áreas que estão surgindo no campo da nutrição e acabar decidindo melhor o que se encaixa mais no nosso perfil, né? E mais para o 6º semestre, agora a gente está tendo um estágio onde tu tem a possibilidade de cada dia tu te deparar com situações diferentes, pessoas diferentes, e que tu tem que aprender a lidar com elas. E isso é muito gratificante quando tu recebe o retorno dessas pessoas e o carinho que tu sente por elas. Isso só faz aumentar ainda mais o carinho que eu sinto pelo curso. Eu espero no futuro poder ter sucesso na área que eu pretendo seguir, que no caso eu pretendo fazer concurso para as Forças Armadas. Então ainda estou decidindo, eu pretendo seguir a área da docência e espero me encontrar nisso e cada vez mais que esse amor pela nutrição só cresça. A greve dos caminhoneiros altera a rotina de cidades brasileiras. Em Santa Maria, ela também exige mudanças na maneira da população consumir produtos e serviços. A manifestação, que ocorre desde a semana passada no país, ainda é assunto em sala de aula. Na disciplina de Conjuntura Econômica Brasileira, o curso de Administração propôs um desafio aos acadêmicos: apresentar soluções capazes de diminuir os impactos econômicos da mobilização. E por esse motivo, nós estamos recebendo convidados especiais aqui no estúdio da UFN TV. Você vai ver agora imagens, então, de alunos do curso de Administração e também do curso de Ciências Contábeis. Eles estão acompanhando a gravação do programa, né? Um programa que vai justamente falar sobre estes impactos relacionados à greve dos caminhoneiros. Comigo aqui o professor Matheus Froz. Professor, seja mais uma vez muito bem-vindo ao estúdio. Além do senhor, nós temos aqui alunos também do curso de Administração e nós vamos conversar com eles. Explica pra gente por que o senhor percebeu a necessidade
de levar este assunto, né, na disciplina de conjuntura econômica brasileira, este assunto da greve dos caminhoneiros, né, o impacto que ela vai provocar na nossa economia, levar isso para a sala de aula e discutir com os alunos em sala de aula, até em forma de trabalho, professor? Eu acho que esse é um grande desafio. O desafio é fazer um link entre a prática e também a realidade. Desafio enquanto docente, desafio enquanto dar aula. Então isso é válido principalmente neste momento e por que não histórico o qual nós estamos passando, talvez uma grande crise de abastecimento que está assolando o país neste momento. Sim, rapidamente, professor, essa proposta ela foi levada aos alunos em sala de aula, eles tiveram de apresentar isso em forma de trabalho. A gente tem inclusive imagens sobre isso, Sim, correto? Correto. Como é que foi o trabalho? Como é que foi essa apresentação? Eu propus 3 perguntas, larguei um dia antes ainda nas redes sociais, o pessoal já chegou com um trabalho mais ou menos preparado e depois a gente montou de forma expositiva através de quadros explicativos que eles montaram para fomentar uma explicação. Imagens que a gente está vendo aí, ó, muitos dos alunos, ó, debatendo, analisando essa situação da greve dos caminhoneiros. E a principal ideia, então, professor, é fazer com que eles trouxessem soluções para daqui a pouco encerrar a greve, para minimizar os impactos econômicos à população brasileira. Não só a questão de soluções, mas também o que eles estão passando na prática, o que eles estão observando, porque tem uns quantos que moram sozinhos, alguns têm moto, outros têm carro, alguns pegam um ônibus, uns quantos vão ao supermercado. Então, como é que eles estão percebendo essa realidade diária? Vamos apresentar os alunos que estão conosco aqui, então, no estúdio. Nós temos aqui, pela minha lista, vou pela ordem aqui, o Aigon Martins, acadêmico do curso de administração. Aigon, seja muito bem-vindo ao Universo Acadêmico. Muito obrigado. Depois, o Augusto Rossi. O Augusto está no meu lado esquerdo aqui. Tudo bom, Augusto? Seja muito bem-vindo ao Universo Acadêmico também. A Júlia Iser. Aqui, desse lado aqui, Júlia Iser. Tudo bem, Júlia? Pega o microfone, por favor, para responder. Tudo bom, Júlia? Tudo bem. Legal, muito obrigado pela tua participação. A Caroline Arendt, à minha esquerda, tudo bem? Muito obrigada. Nós agradecemos a tua participação aqui também. Carolina, o Giancarlo Costa. Seja muito bem-vindo, Giancarlo. Muito obrigado. E também mais uma aluna do curso de administração, a Natália Brasil. Natália, muito obrigado pela tua participação. Obrigada. Vamos deixar o professor Froza paradinho aqui do nosso lado e vamos nós debater um pouquinho aqui agora o quanto isso foi prazeroso para vocês, foi, eu diria assim, novidade, poder pegar um assunto tão impactante para a sociedade brasileira, não só para a sociedade brasileira, mas também para a sociedade santamanense, porque afinal de contas vocês também precisam se deslocar, vocês também precisam ir ao supermercado e vocês acompanham diretamente, né, o impacto de toda essa repercussão. Enquanto acadêmicos do curso de administração, na hora de fazer um trabalho, como é que é o desafio? Começo pelo Augusto aqui, Augusto. Tudo bom? Tudo bem. Com os ensinamentos de aula e com a situação atual do Brasil, a gente vai estudando o que vai acontecendo, sabe? E como o Brasil ele é muito dependente do sistema rodoviário, aí com o aumento da gasolina vai acabar o transporte, aí vai faltar insumos, entendeu? E isso aí afeta diariamente, né? Tipo, vai no mercado, comprar alguma coisa e vai estar em falta nas prateleiras, entendeu? Sim. Isso aí o cara vai aprendendo... Vai aprendendo mesmo na prática. E aí, como é que foi para vocês, por exemplo, ter de apresentar isso num trabalho? Pode ser você para responder. Apresentar num trabalho até que foi meio que normal, assim, porque é o que a gente está vivendo. Tipo, a gente está sofrendo as consequências, querendo ou não. Eu, como pego o transporte público, por exemplo, para vir para a faculdade, até hoje, tudo bem, não teve greve, mas, por exemplo, a UFSM já conversou com a ATU em que eles vão cancelar as aulas de hoje. Então, eu não sei se eu vou ter transporte público para voltar para casa hoje de tardezinha, entendeu? Sim. Tá afetando muito, sem falar no preço dos alimentos, que já aumentou muito, e da gasolina, né? Agora, Aigon, eu queria te perguntar, assim, na hora de fazer o trabalho, né, de colocar, de elencar, o que você levou em consideração, por exemplo, para apresentar em forma de solução lá para o professor Froza, para os colegas, por exemplo, para que o impasse dessa greve chegasse ao fim? Bom, a gente buscou soluções a curto e a longo prazo, né? Soluções a curto prazo seria... o governo, com certeza, não irá adotar essas opções, as soluções a curto prazo, mas a gente buscou soluções a curto e a longo prazo, que seria tirar o monopólio da Petrobras e, assim, poder resolver o mais rápido possível essa greve, essa crise também. Sim, mas, por exemplo, eu queria saber do Giancarlo, né? É possível saber, Giancarlo, por exemplo,
que fatalmente isso, né, essa situação vivida, né, por todos nós brasileiros, haverá aumento, por exemplo, na conta de na conta de luz, daqui a pouco no gás de cozinha, na própria gasolina daqui a pouco também, né, porque ao que tudo indica, o presidente Temer ele acena um alívio nas contas, mas apenas para o preço do óleo diesel, né? Vocês chegaram a essa conclusão também, percebendo e analisando todo um contexto socioeconômico brasileiro para justamente apresentar isso no trabalho? Sim, o que a gente percebeu estudando e vendo nas notícias foi que eles vão só realocar esse prejuízo que está se tendo, porque eles podem tirar do diesel, só que quem vai pagar vai ser nós, porque eles podem realocar para outro setor que vai ter que pagar essa conta. Então, querendo ou não, vai ser só um ciclo que vai ficar sendo gerado todo esse meio tempo. Sim. Agora, Caroline, dá para a gente perceber, por exemplo, o quão é impactante uma greve dessas, por exemplo, na política brasileira? Dá. Eu acho que assim, ó, tem muitas pessoas também que não estão entendendo o quanto essa greve está sendo importante para nós. Tem muita gente que só está pensando em si mesmo, como está afetando só o indivíduo dele separadamente, mas não está entendendo que depois disso num todo vai gerar lucro para nós. E também eu acho que na política, eu acho que eles estão pensando em tirar, sim, uma porcentagem da gasolina, mas como já falou, realocando em outros produtos, que nós, consumidores, não damos não é tanto valor, mas a gente não percebe, como o professor falou mesmo, em alguns produtos, quando a gente vai fazer uma compra muito grande, esses juros são tão pequenos que a gente não nota. E na gasolina, já que a gente usa muito e é muito visível, a gente tem aquele baque maior. Daí eles vão retirar esses juros e vão colocar nos alimentos, só que a população acho que não vai entender bem onde é que está indo e entrando esses juros. Sim. Ô, Natália, na hora de apresentar todas as ideias no grupo lá, né, dentro da sala de aula, há muita discordância, há quem pense diferente. Como é que vocês fazem para equacionar tudo isso e ter a mesma linha de raciocínio na hora de apresentar o trabalho? Bom, divergência de ideias sempre vai ter em qualquer grupo, mesmo que sejam poucas ou muitas pessoas. Mas o principal fator que a gente encontrou é a insatisfação da inflação hoje em dia. Então, a base do nosso trabalho hoje no caso da semana passada, na semana passada, também, né? A base é a mesma e a insatisfação é a mesma. Então, apesar dos pontos de vista serem diferentes, todo mundo está insatisfeito. Toda a população brasileira está insatisfeita. Então, o trabalho em si não foi tão complicado porque a gente veio acompanhando, né, com a TV e tudo. De certa forma, facilita o professor Froza. A gente está olhando aqui, inclusive, um esquema que fora feito no quadro, né? Esquema no quadro, a gente trabalhou com conceitos de inflação, trabalhamos com o conceito de juros, com o conceito de câmbio e de PIB também, que é a expectativa de curto prazo agora, é eu ter um decréscimo no PIB pela atividade econômica ser menor em virtude dessas paralisações. E hoje nós estamos discutindo aqui, a gente não sabe o que vai acontecer nessa semana ou no próximo mês, que logo está aí, que é o mês de junho. Sim. Então esse link entre teoria e prática, isso aproxima muito da realidade e principalmente porque eu posso emitir opinião e uma opinião baseada na teoria, num referencial teórico, não algo perdido, que eu caio muito no senso comum, que não é esse o objetivo. Sim. Não que eu esteja colocando a greve dos caminhoneiros como um mal, né? Mas eu gostaria de colocar a seguinte situação para vocês 6 aqui que são acadêmicos. Há males que vêm para bem. Talvez muitos de vocês nem estivessem tão familiarizados assim com índices, por exemplo, de inflação ou até mesmo preço de gasolina, preço de alimentos, né? E aí eu quero trazer e quero colocar para que cada um de vocês agora fale de forma aberta, não precisam esperar a minha pergunta, né? O quanto isso impactou na vida de vocês, mas principalmente enquanto acadêmicos, porque vocês estão no primeiro semestre do curso de administração, o quanto isso, de certa forma, surpreendeu vocês na hora de fazer um trabalho assim? Poxa, vocês tiveram de ter uma consciência que muitas vezes não tinham antes, porque os pais ajudavam, né? Mas agora não, agora cada um de vocês é um único cidadão brasileiro. E aí vocês precisam desenvolver isso. Como é que foi esse desafio para vocês? Eu acho que o trabalho ele veio na hora certa, né? É um assunto bem atual. Também ele me interessou bastante porque ele me afetou diretamente. O meu meio de transporte eu uso uma moto, porque eu acho melhor, é mais vantajoso eu utilizar a moto do que o transporte público. A primeira coisa que eu fiz, que me falaram também, depois que eu soube da greve, foi encher o tanque.
Eu enchi direto o tanque. Então, isso é um impacto a curto prazo, que me impactou. Logo, esse combustível pode acabar, né? Eu não vou ter mais locais para abastecer. E eu iria optar por um transporte público. Só que os transportes públicos também utilizam gasolina. Táxi, Uber, Sim. Os ônibus. E no transporte coletivo, o ônibus, principalmente óleo diesel, né? Sim. Logo, eu iria optar por ir ou não ir na aula, porque eu moro bem longe da UFN. Ou eu iria vir a pé, ou eu iria optar por ficar em casa. Iria prejudicar muito a minha vida acadêmica no final do semestre. Então, eu procurar soluções, saber as soluções é essencial para agora, deixar bem claro para os meus colegas, para os alunos, e procurar soluções a curto e a longo prazo para resolver esse problema. Sim. Como é que foi para vocês outros aqui desse lado aqui agora? Eu, como moro sozinho aqui em Santa Maria, a gente vai no mercado diariamente, né? E em outras aulas o professor trouxe o valor dos produtos e conforme eles iam variando de semana em semana, sabe? E agora, com a falta do transporte, muitas vezes acabava faltando os produtos ou um preço muito elevado. Isso, muitas vezes, a gente acabava não percebendo, sabe? Não nos afetava de forma muito agressiva, assim, porque a gente não percebia. E agora, com esse trabalho que a gente fez, a gente pôde ver como as coisas... É o segundo trabalho que o pessoal faz. Anteriormente, eu tinha já dividido eles para os setores. Uns pesquisaram hortifruti, outros pesquisaram carne, outros pesquisaram o leite, ovos, para eles perceber fator sazonal de consumo, para pegar um conceito específico de inflação e índices de preços. Sim. Então esse trabalho culminou, na verdade, o final ali culminou também com um aspecto atual de conjuntura mesmo, o que está por vir e trazer para a tua realidade. Tenho certeza de que as pessoas que nos acompanham pelo canal 15 da NET Santa Maria, pelo UFN TV ou pelo YouTube, né? Pelo canal da UFN TV no YouTube, devem estar pensando, tudo bem, um trabalho, né, acadêmico dentro de sala de aula, mas e que soluções eles me apresentam? Vou tentar fazer esse exercício agora. Professor, por favor, como é que quem está acompanhando toda essa conjuntura, o que pode fazer para evitar? O ideal é a pessoa correr para o posto de gasolina e reservar a gasolina dela e abastecer de uma vez, ou ter calma, ter paciência e aos poucos ir abastecendo? Um momento de prudência, a gente não sabe qual vai ser o próximo passo do governo. Eu crio uma expectativa, talvez eu vou encher o tanque, pagar quase R$5 e depois realmente tem um subsídio dos combustíveis. Então eu tenho que ter prudência agora. Mas o que o Aigon falou é um assunto que te bateu bastante na tecla em aula. Eu preciso fatiar o monopólio da Petrobras. Isso é importante. Não só da Petrobras, mas também a distribuição de combustível. Achar um meio termo, o que o atual governo está utilizando, com o que o governo antigo utilizava em relação aos combustíveis. Mas que nós não devemos pagar essa conta, isso não. Então nós temos que achar soluções para isso. Então, e a forma como está sendo conduzido talvez está errada. Então a gente pode ficar refém daqui a pouco as empresas de cartão de crédito, ficar refém aos medicamentos, como nós estamos refém agora dos combustíveis. Sim. E isso impacta, sim, o dia a dia de todo mundo. Sim, quero saber deles aqui agora, se vocês pudessem passar uma mensagem, né, deixar uma ideia para a população brasileira. O que vocês passariam para eles a partir daquilo que vocês puderam observar no trabalho realizado? Começa com o Giancarlo lá, Giancarlo. Acredito que o povo brasileiro tem que ter cautela nas suas escolhas, como o professor falou, pesquisar mais, ter uma cautela bem grande para não ocorrer esse grande aumento que tem de grande aumento de preço? Grande aumento de preço. E quem está aumentando muito agora, que vai botar depois também. Essa cultura que as pessoas têm, por exemplo, esse problema dos caminhões, sobre o óleo diesel e tudo, e as pessoas vão lá e aumentam o preço, então isso... Em vez de eles entrarem junto nessa guerra, entre aspas, eles aumentam o preço para tirar vantagem sobre as outras pessoas. Eu acho isso muito errado. Eu acho que isso tem que ser uma maneira de começar a mudar na escola, nas crianças, desde pequeno, para quando chegarem cidadãos grandes, ter uma visão diferente. Sim, interessante essa ideia da educação. Júlia, e você? O que você diria para as pessoas? Eu acho que nós, como consumidores, nesse momento, bem como o Gia falou, a gente precisa ter cautela, a gente precisa ser solidário um com o outro, porque o povo agora está muito egoísta em relação à gasolina, alimentos. As pessoas parecem que estão desesperadas, como se fosse o apocalipse, só que não é, entendeu? É uma greve que está atingindo todo mundo, só que se todo mundo tiver um pingo de, não é noção, mas consciência, eu acho que a gente controla isso muito bem, sabe?
É só ser solidário e não egoísta no momento que a gente está. Sim. Natália, a ideia então é ter uma consciência mais coletiva mesmo, num momento como esse. Você, como acadêmica de administração, se pudesse passar essa mensagem para toda a população brasileira, o que você diria para eles? Bom, eu como acadêmica que venho, meus pais me trazem e nós temos empresa, eu trabalho com eles e é muito complicado na questão de saber como usar a gasolina, se a gente vai usar para uso pessoal, vai usar para entregas da empresa, porque as contas vão continuar, as contas vão subir e vão continuar. E a gente não pode simplesmente só cuidar da vida pessoal e não cuidar da empresarial. Sim. E, ao mesmo tempo, o que eu vejo no comércio, tanto alimentício, quanto da gasolina, quanto varejo, é que as pessoas não têm conscientização de que a dificuldade que elas passam, os outros passam também. Então, é a falta de empatia que falta na nossa população hoje. E só a empatia, só a conscientização, que é um projeto a longo prazo, nada vai mudar a curto prazo essa questão. Então, é como o Gia falou, uma questão de educação. Sim, Caroline, você estava querendo também completar um pouquinho do que falava a Natália, né? O que você ia falar a respeito desse senso de coletividade? Eu acho que também as pessoas têm que ficar bem informadas. Eu acho que elas têm que olhar mais TV, mais noticiário, ficar mais ligadas à internet, esse tipo de notícia, para elas também não ficar tão desesperadas, ter controle do que está acontecendo, do que pode acontecer e não ficar desesperada, como a Júlia mesmo disse, ir nos postos e encher os tanques. Ficar de acordo com do que vai acontecer para não se desesperar tanto e também começar a ver novas oportunidades e também ver como é que elas vão começar a andar de carro ou se elas vão andar de pé, como é que elas vão fazer para não consumir tanta gasolina também, para ter mais responsabilidade. Isso. Sim, o fundamental então agora, Augusto, é de certa forma a gente não pensar de uma maneira individual, mas cada vez mais coletiva, como as colegas já colocaram, né? Sim. E a importância do trabalho é exatamente essa, a gente conhecer o que está acontecendo no Brasil para poder passar para as pessoas próximas, para quem não tem o mesmo conhecimento que a gente, tipo de ter oportunidade, de participar a mesma orientação, a mesma orientação, claro. E isso é super importante. Sim. Nada é tão ruim, né, Aigon, do que você ter um veículo, você precisar dele, e no teu caso você tem uma moto, né, você colocava pra gente, Sim. E muitas vezes ficar nessa ansiedade, será que eu abasteço, será que não? É um momento que a gente precisa somar forças e não dividir, né? No calor dessa greve, a primeira coisa que veio na cabeça é optar pelas coisas essenciais. Alimentos, eu acho que alimentos podem faltar, acho que um longo prazo, digamos assim, né, nesse meio tempo da greve. Sim. O posto é abastecido a cada 6, 7 dias, então foi essencial para mim ficar mais tranquilo, ficar mais relaxado, optar pelas coisas mais óbvias, que seria eu abastecer e continuar vindo na aula, porque eu não sei se teria ônibus, eu não sei se teria combustível para poder suficiente. vir até as aulas, né? Isso. Inclusive até para participar conosco, né, nesse Sim, debate. eu não poderia aqui nem na estar aqui. TV. É verdade. Agora, professor, saindo um pouquinho dessa linha política, dessa linha econômica, saindo um pouquinho até da questão do trabalho deles, eu quero aproveitar a sua presença aqui no estúdio para passar algumas informações para a população, né? No fim das contas, todos nós brasileiros é que vamos acabar pagando essa conta. É ou não é verdade? É verdade, a gente vai pagar essa conta. Essa crise expõe também uma série de deficiências, começando talvez em nível municipal, a questão das ciclovias, que eu não posso me deslocar de bicicleta, isso tem uma realidade. Expõe também a uma crise energética defasada, qual eu tenho ainda no petróleo, ainda no carvão, então eu não tenho renovação. Claro, isso é de longo prazo, mas eu tenho que pensar nisso. Expõe também o completo abandono das ferrovias. Completo abandono das ferrovias. Isso sim, isso tem que ter reflexão. E a reflexão, ela está aí logo adiante, que é a questão das eleições. Eu tenho uma Copa do Mundo que ela pode mascarar muita coisa, mas os jovens, principalmente, não podem deixar este momento passar em branco. O que isso significa? Foi que nem as passagens dos 20 centavos. Não é só a greve dos caminhoneiros. Tem muita coisa por trás, tem muita insatisfação com o governo, tem muita questão da inflação, como os alunos falaram. E isso está afetando pessoas de classe muito baixa até de classe muito alta. Então, uma insatisfação geral. Sim. E a informação e a educação, como os alunos falaram, eu acho que é a base de tudo, para a gente começar a mudar e sair dessa zona de conforto.
Para efeito do horário de gravação do Universo Acadêmico, nós já tínhamos algumas medidas tomadas pelo presidente Temer. Uma delas era reduzir o preço do diesel, né, por até 2 meses. Tem também a questão do pedágio, né, para o caminhão. Eixos. Que vai isentar o eixo suspenso quando o caminhão estiver vazio ao passar a um pedágio. Agora, professor, a médio prazo, eu diria, e talvez até a curto prazo, isso vai impactar diretamente na inflação, porque os preços estão sendo remarcados, queiramos ou não. Como a população pode se precaver a isso e, de certa forma, não ser tão impactada no bolso, sendo que ela já foi impactada nesses últimos Principalmente dias? do hortifruti, o bem perecível já deve estar subindo de preço, já tem um reajuste. Nós temos um caso específico do município também em relação à água, então são períodos turbulentos. O que eu devo fazer? Claro, eu tenho que ter prudência em relação ao abastecimento. Então talvez está na hora agora de começar a monitorar os preços o quanto antes. E que nem os alunos falaram, quem está subindo o preço hoje por um fator, talvez a palavra que resuma, é a ganância que está por trás disso, sim. Em longo prazo, quando isso se acalmar, que eu espero que seja logo, eu tenho que boicotar esse estabelecimento. Então isso eu tenho que rever. E isso parte da gente enquanto consumidor. Eu não posso ficar esperando. E mais uma prova, o Estado, quando ele intervém na economia, o excesso de intervenção acaba causando crise, e esta é mais uma crise que vem em relação aos combustíveis. O país está parado em função do modal rodoviário e nós não temos alternativas para isso. É algo bem perigoso, algo que nós precisamos fazer a nossa sociedade refletir. E que legal, que bom que o professor consegue levar uma atividade dessas para fazer alunos do primeiro semestre, né, já refletirem sobre isso. É fundamental buscar esse primeiro semestre, espero que essa seja uma gama de atividades que venham a surgir para aproximar muito com a prática e que eu traga não só soluções, mas eu podendo refletir já é um grande caminho. Tá certo. Professor Matheus Sangoi Froza, coordenador do curso de Administração e também do curso de Ciências Econômicas, muito obrigado pela participação, parabéns pela iniciativa, viu? Obrigado, agradecer ao FNTV, que não só eu, mas eu acredito que os alunos também estão sempre à disposição para cada vez mais participar. E o nome de tudo isso aqui é processo multidisciplinar de ensino. Isso é fundamental, dando um link aqui com a UFN-TV. Quero agradecer também a presença do Augusto, a presença da Caroline, a presença da Natália, deixa eu ver se eu não vou errar nenhum nome. A presença também do Giancarlo, né, Giancarlo, do Aigon, né, e também da Júlia. Muito obrigado mesmo por vocês terem participado deste universo acadêmico que foi diferente e que teve até plateia, né? O pessoal pode ver. Agora eu quero rapidinho para vocês aqui antes de encerrar. Vocês ficam tão nervosos assim na hora da prova como ficam na hora da entrevista? Não ficam não, é? Não, acho que não. Só porque tem público, né? É, tá do público. Tá bom, pessoal, mais uma vez muito obrigado pela participação de vocês, viu? Agora um recado bem importante. Olha só, o ambiente de inovação da Universidade Franciscana ainda recebe inscrições para a primeira seleção de projetos de 2018. O prazo termina no dia 30 de maio, próxima quarta-feira. Podem participar ideias de negócio que apresentem inovação ou base tecnológica, viabilidade técnica, financeira e também mercadológica. A inscrição ainda pode ser feita pelo e-mail itec@unifra.br. A divulgação dos projetos selecionados ocorre no próximo dia 6 de junho. O Universo Acadêmico especial, né, sobre a greve dos caminhoneiros e também sobre a jornada acadêmica, ou melhor, sobre a jornada integrada de meio ambiente da Universidade Franciscana vai ficando por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação não só no YouTube, né, como também no canal 15 da NET Santa Maria, onde você está nos assistindo, e também pelas redes sociais que estão aparecendo na tela. Nós voltamos na próxima quarta-feira com uma programação inédita. Um grande abraço a todos e até lá!